Salve galera, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Professor Chagas e hoje para mais uma aula. Hoje nós vamos estudar a história e a geografia do município de Santa Luzia, Minas Gerais, para o concurso da Guarda Municipal de Santa Luzia, Minas Gerais. Mas antes eu já quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a estar se inscrevendo. Não esquece de deixar aquele like para ajudar aqui no engajamento do canal, tá certo? Então vamos lá, galera, sem delonga. Então, galera, a partir de agora, nossa aula de História e Geografia do município de Santa Luzia, Minas Gerais, para o concurso da Guarda Civil Municipal comigo, Professor Chagas. Mas antes eu quero falar sobre um material que nós estamos construindo aí, tá, galera? 100 questões para você treinar tudo que você estudou durante o período aí na sua preparação. São 100 questões, tá? Mas os slides de Geohistória. Então são 25 questões de Geohistória mais os slides. Direito Constitucional, Ética no Serviço Público, Código de Trânsito e Estatuto da Criança e do Adolescente são apenas as questões, tá certo? Então, se você tem algum interesse nesse material, nos procura aí pelo WhatsApp 61993342182, tá? Fala com a Delma que ela vai te apresentar todas as orientações para você estar adquirindo aí o seu material. Vamos conhecer agora algumas características geográficas aqui do município de Santa Luzia. Santa Luzia, né, está aqui na unidade federativa, ou seja, no estado de Minas Gerais, como podemos perceber aqui no mapa, na região metropolitana de Belo Horizonte, tá? Sua área total aí de 205 quilômetros quadrados, sua população total aí, segundo o último levantamento do IBGE, de 221.705 habitantes. O clima aqui é o clima tropical. O lema da cidade é nada falhará hoje e sempre, beleza? Então, temos também o pronome gentílico luziense. Professor, o que é pronome gentílico? Como são chamadas as pessoas que nascem no município de Santa Luzia? Chama-se luziense, ok? Então vamos lá para a história, né? A história de Santa Luzia conta aqui, ó, a história do município originou-se com aventureiros em busca de riqueza. Eles descobriram Santa Luzia, né? Tudo começou, presta atenção nas datas históricas aqui, né, galera? Em 1695, durante o ciclo do ouro, né? Quando foi descoberto o ouro no estado de Minas Gerais. Uma expedição remanescente aí da bandeira de Borba Gato, né? Esses bandeirantes, geralmente, eles partiam de São Paulo e eles vão descobrir o ouro em Minas Gerais, né? Vai haver vários conflitos, como a Guerra dos Emboabas e vários outros problemas relacionados ao ouro aqui em Minas, tá? E implantou o primeiro núcleo da vila, né? As margens aí, ó, do Rio das Velhas, né? Um garimpo de ouro de aluvião. Professor, o que é ouro de aluvião? Ouro de aluvião, galera, é aquele ouro que você encontra na superfície, né? Nas margens dos rios, dos córregos e assim por diante. Então, era um ouro escasso, né, que você simplesmente escava e acha com facilidade. Então, com a enchente do rio, o pequeno vilarejo ele muda-se para o alto da colina, onde hoje é o centro histórico da cidade. Vamos prestando atenção aí nessas partes que eu estou grifando. Em 1697, ergueu-se definitivamente o povoado, tá? Então, preste atenção que são duas datas aqui, ó. Tudo começou em 1692, porém o povoado só vai ser criado definitivamente em 1697, 5 anos após. Quando se instituía o povoado, né, segundo a administração portuguesa, então, para que se tornasse um povoado, né, tinha que ter a administração mineradora, né, a hierarquia, que tinha ali o superintendente de Minas, o capitão-mor, o ouvidor-mor e o que administrava as finanças. Então, era isso que administravam aí as regiões mineradoras na época. O primeiro nome aí que o povoado vai receber, galera, ó, esse nome aqui, ó, Bom Retiro, tá? Quando cair na sua prova aí, então
O primeiro nome aí dado à cidade de Santa Luzia ainda como povoado, Bom Retiro. Mais de 150, mais de 150 anos depois, em 1856, o povoado foi emancipado, né? E desmembrado, ó, antes ele pertencia ao município de Sabará. E a partir de 1924 passou a se chamar, ó, Santa Luzia. Presta atenção nisso aqui, ó, galera. Dessas datas, tá? De quando surgiu, né? As primeiras pessoas chegaram, né? Os remanescentes da bandeira do Borba Gato. Aqui quando se tornou povoado e quando de fato se tornou, foi desmembrado aí do município de Sabará. Com o fim da exploração do ouro, Santa Luzia tornou-se um centro comercial, ponto de parada de tropeiros que vinham negociar e comprar mercadoria. Na Rua do Comércio, né? Então, após findar aí o ciclo do ouro, a cidade ainda vai continuar com sua importância aí como grande centro comercial, né? Na Rua do Comércio, no bairro da Ponte, existia um porto, né, para os barcos que navegavam pelo Rio das Velhas, transportando mercadorias, comercializados em Minas Gerais. Então, dali era um ponto de distribuição, né, de mantimentos e ferramentas e assim por diante para outras regiões mineradoras. Assim, Santa Luzia passa a ser um ponto de referência do comércio, cultura e arte. O distrito de São Benedito, na década de 50, começou a ser povoado. Mais tarde, né, foram construídos no local grandes conjuntos habitacionais, Cristalina e Palmital, né? Aí ocorreu a expansão do comércio. Então, São Benedito aí, nessa época era um distrito aqui de Santa Luzia. Agora vamos falar sobre o povoado, né? Então, por volta aí de 1700, né, já havia o povoado, como nós vimos lá atrás, em 1697. A registro da povoação de Santa Luzia, né? Embora também tenham tido atividades de mineração, cedo se firmou como centro de indústria rudimentar. Indústria rudimentar é aquela que trabalhava com máquinas ainda rudimentares, né? Vejam que na Europa ainda estava iniciando o processo da Revolução Industrial, mas já estava bem desenvolvido. Porém, aqui ainda usava essas indústrias rudimentares, principalmente trabalhar com couro, né? E entre posto comercial postado aí no rumo entre Sabará e o Distrito dos Diamantes, né, hoje possui um núcleo histórico com algumas construções históricas do fim do século XVIII, né, um registro aí de 1661 que pedia a elevação do arraial à categoria de vila. Então vejam que logo que os bandeirantes, né, remanescente aí da bandeira do Borba Gato, já se pediu a elevação do arraial à categoria de vila, né? Aí apresenta como credencial para tal fato a localidade, né, por possuir duas grandes igrejas, mais 5 cercanias. O arraial só conseguiu ir à vila 86 anos depois, como nós vimos lá, né? Em 1847. Olha, presta atenção. Então, quando chegava essa condição de vila, é quando eu falei para vocês que era implantado aquela hierarquia na região mineradora, né? Então, ele vai ser desmembrado de Sabará, né? Foi aqui que se travou a batalha que pôs termo à famosa Revolução Liberal Mineira de 1842. Mais à frente nós vamos falar sobre essa Revolução Liberal, que com certeza pode vir uma questão falando sobre isso aí na sua prova, tá? Quando as tropas legalistas aí, né, comandadas pelo coronel Lima e Silva, né, o futuro Duque de Caxias. Nessa época, ele ainda não era considerado Duque de Caxias, que venceu as tropas de Teófilo Otoni, né, e seus parceiros.
A vila de Santa Isabel foi visitada também por Richard Francis Burton, né? Um historiador, escritor e famoso inglês, né? Que escreveu algo sobre a sua vinda aqui ao município, né? Que ele vai chegar aí vindo de Sabará de canoa, navegando pelo Rio das Velhas. Richard Francis Burton, né? Um escritor e historiador inglês. Sobre o nome da cidade, né, galera? Por que a cidade vai receber esse nome de Santa Luzia? Então, conta a lenda aqui, né? Conta a história que um pescador chamado Leôncio, que tinha problemas de visão, ele observou um objeto brilhando no rio, enterrado na areia. Quando pegou, era a imagem de Santa Luzia, a santa protetora dos olhos. Só lembrando, galera, que isso era uma prática costumeira, encontrar esses santos, né? Que daí surge a ideia de santo do pau oco, que os contrabandistas de diamante, de ouro, usavam essas imagens de santos e recheavam ela de ouro, né? E para poder contrabandear, passar pelas as guarnições aí dos dragões, né? Que faziam a segurança da região mineradora. Então, vê que vários municípios têm histórias parecidas de encontrar imagens de santos e por isso a cidade recebe o nome por causa desse santo. A cidade recebe um nome em homenagem ao santo, mas isso era uma prática costumeira por causa desses contrabandistas. Eles levavam ouro quando eles se sentiam seguros, tiravam o ouro de dentro do santo e jogavam no rio, tá? Mas aqui foi visto como um ato, né? Um milagre. Então é a partir daí que vai originar-se o nome Santa Luzia e que posteriormente vai ser denominada aí a padroeira do município. Então, quando cair na sua prova aí falando sobre a padroeira do município, então foi graças a esse Leôncio, né, que recebeu uma bênção, e depois também um outro militar que estava lá em Portugal ficou sabendo, fez também uma oração, pediu a Santa Luzia e ele vai também ficar bom, vai acontecer o milagre, né? E ele vai se mudar, né, para Santa Luzia com a sua família e vai construir o templo onde hoje é a Igreja Matriz, localizada na Rua Direita, né, no centro histórico. Né? Como já falamos, aconteceu aqui também a Revolução Liberal de 1842, né? E aqui tem vários mais informações, mas nós vamos ler um slide específico aqui falando sobre essa Revolução Liberal. E aqui, ó, galera, temos aqui a imagem, né, da Batalha de Santa Luzia. Temos aqui a imagem de Teófilo Otoni, né, que é o líder dos rebeldes. Então, esse movimento revolucionário aí que culminou na Batalha de Santa Luzia está inserido no quadro de rebeliões liberais, que marcaram o período das regências. Então, galera, nessa época estava acontecendo a regência. O que é a regência, professor? A regência é que quando Dom Pedro abdica do trono e deixa o seu filho ainda menor, então, esse Dom Pedro, que viria a ser Dom Pedro II, ele vai estar sob a tutela de uma pessoa ou de várias pessoas, né? Então, essas pessoas são chamadas os regentes, que vão governar no lugar do pequeno Dom Pedro II, né? Até ele completar a maioridade. Aí eles vão, o que nós chamamos de o golpe, né? Quando Dom Pedro completa 16 anos, eles fazem uma emancipação para ele já assumir o trono. 16 ou 14 anos, é que eu não estou lembrado bem como é, mas eu acho que é 16 anos. Então aí, galera, ó, no dia 14 de agosto de 42, após uma ação do exército imperial liberado pelo Barão de Caxias, né? A tropa rebelde que havia acabado de sair vitoriosa de uma batalha em Sabará se vê obrigado a retroceder para o arraial de Santa Luzia, do Rio das Velhas. A tropa contava com cerca de 3.300 homens, né? E o quartel-general dos revolucionários foi instalado na casa do padre Manuel Pires de Miranda, né?
Hoje é a atual sede do Museu Histórico Aurélio Dolabella. Então, temos aqui mais algumas informações no slide sobre essa Batalha de Santa Luzia, né? E pela bravura com que lutaram durante a Revolução Liberal, os insurgentes, né, passaram a ser chamados de os Luzias. Ó, marque isso aí, galera, que é uma expressão que desde então passa a ser sinônimo de destemor e bravura. Então, quando perguntar na sua prova como foram chamados os insurgentes que participaram da Revolução Liberal da Batalha de Santa Luzia, os Luzias, né? Então, preste atenção nisso aí para você não perder uma questão. Continuando aqui, né? Nós temos aqui também, ela foi chamada de a Cidade Imperial, né? O Dom Pedro II, já agora em 1881, né? Ficou hospedado no Solar da Baronesa, um centro de referência social e cultural do século XVI, né? Localizado também nessa Rua Direita, no centro histórico. Né? A visita foi registrada pelo imperador através de um desenho e de um trecho no centro histórico da cidade. Né? Então nós temos aqui a imagem de Dom Pedro II, temos aqui o Solar da Baronesa e a Rua Direita. Então temos aqui, temos também aqui sobre o Caxias, né? Que também esteve hospedado aqui na cidade, né? Ele ficou, temos também Coronel Lima e Silva, né? Que era o nome dele. Presta atenção, galera, nesse nome, antes dele ser chamado de Duque de Caxias. Ele foi o Barão, depois ele foi o Duque de Caxias. Temos aqui a igreja de Nossa Senhora do Rosário e a igreja matriz, aquela construída por aquele cara que recebeu o milagre lá em Portugal e se mudou aqui para a cidade, tá certo? Temos mais também aqui, ó, algumas sobre sua criação, né? Então preste atenção aí nas datas, né, históricas aqui. 18/3/1847, né? A padroeira da cidade é Santa Luzia. A festa da padroeira acontece 18 de dezembro. Seu aniversário do município é dia 18 de março. Ó, presta atenção que não é o mesma a, a, a mesma data da padroeira, tá? Ó, são essa mesma data aqui, ó. Ela fica situada a 25 quilômetros de Belo Horizonte. Santa Luzia está localizada de forma estratégica na região metropolitana de Belo Horizonte, tá? Próximo aí aos aeroportos de Confins e da Pampulha. A cidade é banhada, né, sobre a hidrografia da cidade pelo Rio das Velhas, dispõe de linha férrea e gasoduto subterrâneo. Santa Luzia é o terceiro polo industrial da Grande BH e ocupa o 10º lugar entre as maiores cidades de Minas Gerais. O município possui 3 vias de acesso com os portais, né? Nós temos aqui a imagem desses portais. Inclusive, a Guarda Municipal construiu aqui, ó, uma base da Guarda Municipal aqui, ó, da GCM, onde você vai trabalhar aqui, ó. Com certeza você ainda vai tirar algum serviço aqui. Né? E aqui temos mais informação. Possui uma área, como nós vimos lá, de 454 quilômetros quadrados e subdivide-se em parte alta, parte baixa, distrito de São Benedito, o distrito industrial São Simão da Cunha e também da zona rural, né? Temos aqui sobre a economia. Santa Luzia, ela possui uma vocação econômica antiga, graças ao ciclo do ouro, muito abundante na região. A extração de ouro fez a cidade fortalecer economicamente nos primeiros 100 anos, mas com o fim do ciclo do ouro se viu fadada à agropecuária. Então, o segundo forma de economia que acontece depois do esgotamento aí do ciclo do ouro será a agropecuária. E posteriormente, né, começa aquelas indústrias rudimentares, né? E depois se transforma em um grande polo industrial, né? Fábrica de tecido. Depois veio a construção da estrada de ferro a partir de
depois veio a construção da Estrada de Ferro Central do Brasil e a partir de 1950, com a decisão do governo de fortalecer a capital Belo Horizonte, assim como as áreas vizinhas, principalmente as atividades industriais, a cidade teve um grande crescimento industrial e populacional. Então, vai haver aí um grande crescimento industrial e também demográfico, né, populacional. Temos aqui o ouro, né, temos aqui as máquinas, né, representando a agropecuária, que a agropecuária é tanto a, a pecuária como a agricultura, né? Segundo o IBGE, aí, o PIB em 2019 aí foi de 4 bilhões 131 milhões 757 mil e 20 reais, né? Ocupa a 24ª posição em relação à economia no estado, né, de Minas, e em relação ao Brasil a posição 257. Uma renda per capita aí, segundo o IBGE em 2019, lembrando que nós ainda não tivemos o censo de 2020, tá? Devido aí à pandemia. Então, a renda per capita, ou seja, quando pega todo o PIB e divide pelo valor, a quantidade de pessoas, dá esse valor aqui, de 18.854 reais e 93 centavos, né? Esses dados sobre a economia. E temos aqui as imagens de alguns pontos turísticos: o Farol de Santa Luzia, a Capela do Bonfim, né? E a Igreja Matriz. Então, a Igreja Matriz, que é aquela que eu já falei anteriormente, que o cara recebeu a bênção e veio e construiu. Nós temos dados aqui da educação, né? Sobre a educação e sobre o índice de desenvolvimento humano. Aí depois vocês leiam aqui o slide com mais tempo. Esses dados aqui ainda estão um pouco desatualizados, mas você pode dar uma pesquisada melhor. Não se limite somente a isso aqui, aprofunde aí o seu conhecimento em relação aí ao município, tá? Temos aqui também mais sobre a educação, né? Em 2010, sobre a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade. Nessa época aí, ó, 96,7% das crianças estavam na escola, né? Teve um IDEB, né, de 6, uma nota boa para os anos iniciais do ensino fundamental, e para os anos finais do ensino fundamental, 4,7. Aí temos mais alguns dados, depois vocês leiam com mais tempo. Sobre a saúde também temos vários dados aqui, também estão um pouco desatualizados, mas você pode dar uma pesquisada, uma aprofundada aí nos principais jornais da cidade. Taxa de natalidade, né, em 2020, 9,81 óbitos por 1.000 nascidos, né? É uma taxa de internação, a quantidade de estabelecimento de saúde. E aqui nós temos os símbolos do município, que são a bandeira, o hino e o brasão de armas, tá, galera? Se perguntar quais são os símbolos da cidade, como nós já vimos lá, temos o lema da cidade, que é nada falhará hoje e sempre, e temos o pronome gentílico, né? Como são chamadas as pessoas que nascem no município de Santa Luzia, que é luziense. Temos aqui o prédio da prefeitura, né, de Santa Luzia. Então, a cidade está sob a gestão de Luiz Sérgio Ferreira Costa. A sua administração vai de 2022 a 2024. Temos também aqui a Câmara dos Vereadores, né, composta aqui por 17 vereadores, tá? Aqui temos a imagem dos vereadores que estão na legislatura atual. Sobre mais algumas informações, temos as coordenadas geográficas, né? Aqui o nosso país, o Brasil, a unidade federativa de Minas Gerais, pertence à região metropolitana de Belo Horizonte. Temos aqui as cidades que fazem limites aqui com o município de Santa Luzia: Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa, Jaboticatuba, Taquaraçu de Minas e Sabará. A distância em relação é controversa. Nós vimos que no slide anterior a informação era de 25 quilômetros, porém aqui está falando que é 18 quilômetros, então fica entre essas
dois aqui, 25 km, 18 quilômetros em relação à capital. A sua fundação, né, foi em 1692, então ela tem 330 anos, mas a sua emancipação, né, só vai acontecer 18 de março de 1847. Então, de emancipação, que ela se tornou um município, ela tem 175 anos. Preste atenção para eles não inverterem essas datas aqui, você acabar perdendo essa questão. Então decora a data da fundação, né, quando os remanescentes da bandeira do Borba Gato chegaram em 1692, e essa data da emancipação, quando foi separado de Sabará, né? E temos aqui alguns os distritos, né, que nós vimos lá atrás, os distritos que fazem parte de Santa Luzia. O prefeito nós já vimos, que é o Sérgio Ferreira Costa. A sua gestão vai de 2022 a 2024. Como já vimos, essa área aqui, que também é meio controversa, uma hora ela está um número, outra hora está outra, mas temos que nos atentar ao que está no IBGE. Isso aqui é segundo... aquela outra lá que é a correta, que está segundo o IBGE, né? Temos aqui a área urbana de 35 quilômetros quadrados, né? A população de 221.705 habitantes, né? Essa estimativa já é de 2021, só lembrando que ainda não houve o censo, tá? De 2020, está em andamento nesse momento. A sua posição aí em relação ao Brasil e na economia, ó, né? Hoje, em 2021, ela já ocupa, nós vimos que lá era a 24ª, agora em 2019 era a 24ª, agora era a 13ª posição em Minas Gerais e 140 em nível do Brasil, tá? A sua densidade, ou seja, a quantidade de pessoas vivendo por quilômetros quadrados, 942,6, uma altíssima densidade demográfica. O clima é o tropical de altitude, tá? Nós vimos lá que é tropical, mas é tropical de altitude porque tem várias serras, né? Vários morros na cidade. A altitude fica em média 751 metros acima do nível do mar. O fuso horário é o de Brasília. Temos mais ainda sobre o IDH, né, que 0,715, considerado alto, né, isso em 2010. E temos aqui de novo a sua posição em relação ao IDH brasileiro. Ela ocupa a posição 1554, né? O seu PIB aí, como nós já vimos, em 2019 foi de 4.131.751.000. Aqui de novo aquela posição que ela ocupava. E vocês viram que de 2019 para 2021 ela aumentou de posição, né? Cada vez que ela vai decrescendo, vai aumentando, não é o contrário não. E em relação ao Brasil, ela passou de 257 para 140. Temos aí o PIB também, novamente. Temos aqui algumas informações importantes que você pode estar consultando aí do site do governo da cidade de Santa Luzia, né, da prefeitura, e também o site da Câmara Municipal. Todas as informações aqui desse vídeo foram tiradas aqui do site Wikipedia, né, e sobre a história e geografia de Santa Luzia, e no site Luzias, né, que conta a história da Revolução Liberal de 1842, né? E queremos agradecer a nossa designer Sofia R. Souza aí pela elaboração desses excelentes slides. É isso aí, galera. Essa foi nossa aula aí para Guarda Civil Municipal de Santa Luzia, Minas Gerais. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já se inscreve aí no canal. Deixa aquele like, tá certo? Para ajudar aqui no engajamento do canal. Não esquece de comprar aí o nosso material. Entre em contato aí pelo 619 93 34 2182. Falar com a Delma, beleza? Um abraço.